Salve, turma boa! Semana de 5 a 12 de abril de 2023. Dando sequência ao nosso projeto, vindo que lá na nova plataforma tem a série Atualidades, vão entrar outras séries. Muito obrigado, Cristiano, aí, pela essa valorização do nosso trabalho. Começo a aula aí com a notícia boa, que depois de 38 dias as meninas deixaram a prisão lá em Frankfurt por conta daquela coisa da mala. Eu não gosto muito de ficar falando de crimes aqui, senão daqui a pouco vira um Datena, né? E as provas não costumam fazer muito isso. Infelizmente tivemos um ataque também em Goiás e Manaus, não tão violento como os outros que ocorreram, né? Mas o Twitter aí não tem colaborado muito e parece que 270 contas foram suspensas, né? E o ministro da Justiça até falou em suspender o Twitter no Brasil porque ele não está colaborando com essa questão da propagação da violência e gerando um pânico nas instituições de ensino. Minha solidariedade também ao povo do Maranhão, que tem mais de 70 cidades em calamidade, mas é mais um daqueles desafios, daqueles assuntos que eu tenho repetido sobre os estragos ambientais. Nunca se teve tanto açude sangrando no Ceará, né? E o povo do Maranhão está precisando de ajuda, sim, né? Vamos lá que eu tenho 18 temas para trabalhar. Só para me explicar, quando eu venho aqui e peço para você me seguir, peço para você olhar, é porque eu entro 3, 4, 5 seguidores todo dia no Instagram, né? Porque a plataforma está crescendo muito. Então eu tenho que contar o meu endereço no início de toda a aula. Só essa explicação, não é que eu quero ser aí vaidoso e pedir para que me sigam, é que são pessoas que estão chegando agora e é legal que elas saibam o endereço do professor, porque eu divulgo o livro 10 que saiu e está aí, o pessoal está deixando para as atualidades em cima da hora, né? E eu vou anunciar uma promoção maravilhosa no final, praticamente um livro de graça. O camarada vai ter aí, desde o segundo semestre de 2022, 450 temas de atualidades, né? Mais as aulas, porque nem todos os assuntos eu consigo colocar aqui. Então é só entrar em contato pelo meu WhatsApp aí, que a gente faz um Pix, né? Cada um é R$25, que é o preço que eu acho justo, porque dá um trabalho enorme fazer. Hoje eu fiz 3 questões, né? Eu consigo fazer no máximo 3 por dia, porque eu tenho que gravar a aula, tenho que fazer o comentário, e cada livro tem mais de 100 páginas. O livro 8 teve 130 questões, o livro 10, 120. Então, estou passando até de 100, né? Tá bom? Segue a gente no Instagram. Vamos lá. Para as informações aí. Semana de... apertei o Word aqui, não sei se abrir, já vou fechar, né? Apertei, foi do ladinho aqui. Semana de 5 a 12 de abril, tá? Deixa eu só fechar aqui o Word, que eu apertei do lado errado aqui. Pronto. Primeiro episódio. Eu não vou ficar aqui porque, enfim, para você dar um pause, né, para ler o conteúdo todo. Cidade de São Paulo, que é a maior do Brasil, né, e uma das maiores do mundo, entre as 10 maiores do mundo, contabiliza mais de 52 mil moradores de rua, alta de 8% em 2023, afirma a pesquisa. Brasil soma mais de 206 mil, praticamente um quarto só na cidade de São Paulo, estudo feito pela UFMG, né? Ela usou o CAD único aí para pesquisar. Acontece que o CAD único não... Olha lá, acho que está no terceiro palavra. A pesquisa leva em conta que os números possam estar subnotificados em até 35%, porque a taxa de atualização do CAD único é muito baixa. Então, é de 63%. A média nacional é 81%. Então, é bem possível que essa população de rua
em São Paulo seja de mais de 52 mil moradores. A prefeitura tem feito um esforço, nós não podemos negar, né? Eu passo pelo centro sempre, que eu moro no Bexiga, e aí os ônibus que me levam aos lugares passam pelo centro. Eu tenho visto agentes do SUS, agentes da assistência social, tentando, mas é um problema complexo demais que aqui a gente não vai conseguir analisar. É importante ter digamos assim, esse patamar, né? De quantos por cento, qual é a porcentagem, o que está acontecendo, com essa Space, essa K2, K9, essa droga nova aí, e esse desastre social que o país vive. Retirada de recursos, a poupança supera 50 bilhões no primeiro trimestre e bate recorde, revela Banco Central, dado oficial. Essa é a maior retirada líquida para esse período desde o início da série histórica em 95. Portanto, há mais de 30 anos. Somente em março foram retirados 6 bilhões. Minha gente, por que é que as pessoas estão tirando dinheiro da poupança? Com mesmo saindo a queda da inflação aí, que diminuiu, está diminuindo, né? As pessoas estão endividadas. 70 milhões de brasileiros estão endividados. E o jeito é pegar o dinheiro da poupança para não pagar os juros exorbitantes que são cobrados, né? A retirada de recursos da caderneta acontece em um cenário de juros elevados, de inflação ainda pressionada. Porque por mais que a inflação esteja caindo, eu sempre digo, é só ir no supermercado, né, que a gente vê essa história. E hoje saiu o dado, 70 milhões de brasileiros continuam endividados. Agora, nem todos estão inadimplentes. O governo programa aí prepara, né, um programa chamado Desenrola, para que as pessoas possam renegociar a dívida aí. Vamos esperar, quando esse programa estiver pronto, eu venho e anuncio. Tá? Mas eles já até deram o nome, chama Desenrola. A ideia é muito debatida na campanha política desse ano, do ano passado. Acho que aqui eu consigo ficar. Governo retira Correios e outras estatais de programas de privatização. Empresa Brasileira de Comunicação, Dataprev e Serpo também foram retiradas do programa de desestatização. O governo exclui Telebrás e imóveis da Conab, Programa de Parcerias Privadas, né, que é PPI, né, Parceria Público-Privada, né. Então, deixa eu sair daqui. Isto é, claramente, né, aí está a listinha de quem que o governo tirou do Programa Nacional de Desestatização, é PND, se aparecer a sigla é isso que quer dizer, Correio e tal, porque é uma mudança ideológica no entendimento da gestão pública, né? Então, as estatais foram remetidas para o programa durante o governo de Jair Bolsonaro. Então, a gente vai ter que ficar muito atento a essas mudanças, não se é boa, se é ruim. Eu repito pela 20ª vez, não estou preocupado se é bom ou se é ruim. Eu estou preocupado em saber a informação dada pelo governo, porque é ela que a prova pede. A prova não pede para você falar se você gostou ou se não gostou, se você é Bolsonaro ou se você é Lula. Isso pouco importa. Aliás, eu sempre digo para todo mundo, eu não sou nenhum dos dois, que eu odeio essa bipolarização, né? Estou noutra. Mas está aí que o governo, então, retirou essas empresas de um programa de privatização ou nacional de desestatização. Lula é convidado a participar da cúpula do G7. Entenda o que é o grupo e o que deve ser discutido, que era G8 antes, mas expulsaram a Rússia. Cúpula acontece entre 19 e 21 de maio. G7 reúne França, Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, Japão, Itália e Canadá e deve discutir guerra da Ucrânia, economia global, segurança alimentar e clima, que são os temas
sempre que aparecem aí. O que é o G7? O G7 reúne os países mais industrializados do mundo, se reúne anualmente. Onde vai ser a cúpula? Hiroshima, no Japão. O Brasil faz parte? Não, porque ele é a 10ª economia e a nossa indústria anda muito mal das pernas. Por que Lula foi chamado? De acordo com a Embaixada do Japão, ao fazer o convite, o primeiro-ministro japonês está ansioso para discutir com Lula diversos assuntos da comunidade internacional. Avalia, lógico, o Brasil não é o Lula, é o Brasil, é a 12ª economia do mundo. É de praxe convidar outros países a participarem, né? E então o Brasil não é convidado desde 2019 a participar da cúpula do G7. Então, não está ocorrendo. Quando ocorrer a cúpula, eu trago aqui as informações dela para vocês. Gente, eu estou desaparecendo porque é para você poder ler o texto. Mudou o governo, botaram Marina, desmatamento na Amazônia no primeiro trimestre é o segundo maior desde 2016, de acordo com o INPE. Foram 844 quilômetros quadrados desmatados na floresta amazônica de janeiro e março. Gente, tá certo que parece que a Marina autorizou aí, vem uma onda de concursos públicos, como eu já falei. Serão 3 combos aí esse ano e vai contratar mais gente no ICMBio e no IBAMA. Mas mudou o governo e a coisa continua do mesmo jeito. A informação muito importante que virou até questão do livro 11, que eu não sei quando eu vou conseguir terminar, porque eu estou tendo muita aula, e graças a Deus, né? Porque muito edital, e eu estou tendo dificuldade de ter tempo para fazer as questões. Olha lá, já no Cerrado, cuja série histórica começou em 19, o primeiro trimestre bateu recorde de devastação. Por que o Cerrado, Diogo? Porque ali no Cerrado é que estão o agronegócio brasileiro. Então, cuidado com essa informação. É o segundo maior desmatamento, não é o primeiro, a Amazônia, mas o Cerrado é o maior. Tá? Então fiquem atentos. E tudo isso tem a ver com garimpo ilegal. A expectativa é que o Fundo Amazônia, que eu já falei, o que é para vocês, tem que assistir às aulas anteriores. Eu vi que pouca gente assistiu à aula por conta do feriado aí. Feriado é hora de colocar estudo em dia, pessoal. Bom, mais um programa do governo aí, saindo daí. O que eu quero é que você guarde, porque como é que pode aparecer na prova? Operação Escola Segura. Suspeito é preso e 270 contas no Twitter. Como eu falei, teve um ataque com 3 meninos lá em Goiás e no Amazonas também, né? Força-tarefa contra ameaças e violência em escolas é realizada após 4 crianças serem assassinadas em Blumenau, né? Teve o caso em São Paulo. O que eu quero que você guarde? Que é a pegadinha de prova. É o nome da operação. E lá embaixo está até em azul o site. Se até serviço de saúde, serviço de utilidade pública, se você souber de alguém que está ameaçando, denuncie, né? Está lá, Operação Escola Segura. Por enquanto, eles estão se reunindo para ver o que vão tomar como atitudes, né? Para tentar tirar esse pânico, porque, como eu falei, nós não somos os Estados Unidos. E lá, agora tem um atentado a banco outro dia. Muito bem. 100 dias de Lula. Eu já falo, rapaz, vai falar do Lula toda hora. Eu tenho que falar, porque é o início de um governo. Eu tenho convicção que as provas vão vir perguntando disso, porque é uma mudança. E aí ela quer saber se você está atento. E, poxa vida, sábado, domingo e segunda-feira
eu acompanho todos os jornais nacionais e internacionais. Foi tudo falando sobre os 100 dias do governo Lula. Por que existe essa história de 100 dias? Que Napoleão caiu em 1814 e voltou e governou por 100 dias. E aí ficou essa história de avaliar todo o governo os seus primeiros 100 dias. Houve avaliação do Tarcísio também aqui em São Paulo, no Rio, do Cláudio Castro, todos os estados também fizeram. Né? Isso é praxe, para o cara mostrar serviço. O político adora mostrar serviço. Não sei se está se realizando, na verdade, né? Porque ele anuncia um programa, mas aí até ele acontecer, né? Demora um pouco, né? Então, eu preciso ganhar tempo com você. Tudo que está aqui no slide, eu vou dar um tempinho para você dar pausa e ler, mas já foram ditas nas outras aulas. Porque conforme o Lula ia anunciando esses programas, ou os ministros dele, eu ia trazendo nas outras aulas. Né? Não adianta assistir uma aula só, não adianta comprar um livro só. Né? Você tem que pegar o período da sua prova e ali adaptar o livro e a aula, porque não despreza atualidades. São pontos preciosos. Português todo mundo estuda, todo mundo sabe. Informática todo mundo estuda, todo mundo sabe. Lógico, todo mundo estuda. Agora, atualidades, a gente não sabe o que pode cair. Então, nós temos que estar aqui, ó, cercando com o máximo de temas possíveis. PEC do estouro, que foi 140 bilhões de gasto extra, retorno do Bolsa Família, brigou com o Roberto Campos Neto, voltou os impostos aí... na gasolina e no diesel, lançou vários programas contra o desarmamento, foram vários os anúncios feitos nesses 100 dias, nessas aulas aí que vem de janeiro até abril. Então, tem que estar afiado nisso aí. Aqui é só um resumo, né, daquilo que novo marco fiscal, que ainda está para ser aprovado. Então, tudo que o Haddad fala que quer fazer, a gente pode até olhar e dizer, mas olha aí, foi aprovado? Está valendo? Aí que vem a pegadinha na prova. Vai ser assim. Não vai ser assim enquanto não for aprovado pelo Congresso e sancionado pelo presidente. Ele apresentou uma proposta, né, que eu dei a aula passada exatamente qual foi a proposta dele. Então, se você não sabe, tem que retomar a aula passada. O que eles estão chamando de arcabouço fiscal. Bom, essa aqui vai precisar também da semana que vem. Ele chegou hoje na China, o Lula, vai se encontrar sexta-feira com o Xi Jinping. Hoje ele deu posse a Dilma Rousseff no Banco dos BRICS, mas parece que ele foi descansar porque a viagem são 29 horas. Né? O que o Lula tem feito, que eu acho que é interessante, é que ele já vai visitar a China, que é o primeiro parceiro, e essas pautas são feitas anteriormente, né? Então já se sabe que ele vai assinar 20 acordos econômicos, vai discutir a guerra da Ucrânia, vai discutir energia limpa, né? E aí a aula da semana que vem a gente traz tudo o que aconteceu na viagem de Lula com o nosso maior parceiro econômico, independente se nós gostamos do regime ou não, né? Já viajou para o segundo maior parceiro econômico, que é os Estados Unidos, e para a Argentina. Então veja que ele está tentando aí firmar parcerias econômicas, que ele leva empresários junto com ele nas viagens e tal, coisa que é muito importante por um lado, né? Eu sempre sou muito crítico disso, aí é a opinião do Diogo, desculpa, porque eu quero ver muito a indústria, é uma opinião boa, eu quero ver muito a indústria e a tecnologia no Brasil crescer. Não adianta a gente ficar vendendo só soja, ferro, petróleo, né? Milho, carne.
A gente precisa ter mão de obra qualificada, escolas de alto nível, gente se preparando, né? Porque a nossa gente é muito inteligente, muito capaz, muito criativa, muito brilhante. E nós temos que reerguer a nossa indústria. E os governos têm que oferecer. Hoje eu vi que em São Paulo abriram 1.200 vagas aí de cursos de tecnologia pela internet. Eu não entrei, não vi, porque como é que funciona esse sistema, que não dá tempo, não está dando tempo, realmente, né? Mas todos os estados têm que fazer isso para que a nossa indústria volte a crescer e que a gente não vire aquele país colonial, de ficar vendendo cana, café, né? Porque a indústria gera muita riqueza para um país, porque exporta, né, coisas caras. Então não é uma opinião assim ruim, não. Tem que crescer todos os setores de serviço. Hoje eu vi também uma reportagem que quem está sofrendo muito são os bares nas grandes cidades. 7 em cada 10 estão endividados, porque o preço dos alimentos está lá em cima, né? Mas a gente precisa retomar o nosso potencial industrial. E aí é ação pública, é governo estadual, é universidade, é capacitando as pessoas, para que as pessoas possam ter um bom salário e um bom emprego, né? Então, não adianta ir para a China para ficar vendendo commodities só. Tem que vender mais coisa. Tem que fazer como fizeram lá com o caça, né, da Suécia, que falou, ó, chegou os 4 que chegaram durante o governo Bolsonaro, o Brasil eles vão passar a tecnologia para a gente. Procissão de fogaréu reúne cerca de 60 mil fiéis na cidade de Goiás. A tradição tem quase 300 anos. Tem essa procissão também na Semana Santa, que é quando prendem Cristo, né, segundo a tradição cristã, e as pessoas vão encapuçadas e tal. Agora, aqui é o seguinte, muita gente não sabe que Goiânia foi uma cidade planejada e que a antiga capital de Goiás era o codinome do estado, Goiás. E essa é uma tradição fantástica na cidade, 60 mil pessoas. É muita gente, é maior que a população de lá, tá? Então, cuidado, porque eles podem colocar na cidade de Goiânia, por exemplo. Lula assina decreto de Lewandowski. Saiu ontem, né? Foi hoje pegar a carteirinha da OAB. Acho que semana que vem ele indica um novo, porque ele chegou aos 75 anos. Então, já não temos, agora temos 10 ministros no Supremo Tribunal Federal. Em uma semana, São Paulo registra 279 ameaças de ataques em escola, diz Polícia Civil. Órgão informou que foram cumpridos 7 mandatos em São José dos Campos, cidade que eu dei aula 13 anos, né? Caçapava e Tupã. Ou seja, poderia ter aí ocorrido mais ataques. Picasso, que caiu na prova do TJ, 50 anos da morte dele. E vai ter uma exposição aqui em São Paulo de cartoons de homenagem a esse artista espanhol. 50 anos da morte. Picasso caiu na última prova do TJ e pegou todo mundo de surpresa. Coreia do Norte, a potência bélica que ainda sofre com fome e falta de eletricidade. Adoram fazer aí exercícios militares com mísseis hipersônicos, nucleares. Todavia, eu sempre digo, isso aí é para ver se consegue levantar dinheiro do mundo para combater a pobreza que existe na Coreia do Norte pelo seu isolamento. Bom, Lula falou o seguinte, é o que eu falo, assina o decreto, né? As delegacias da mulher têm que ficar 24 horas abertas, né? Aí fizeram o levantamento, apenas 11% das delegacias funcionam 24 horas por dia. Então, assina o decreto nos 100 dias, eu sei que a gente tem que dar um tempo, porque tem que ter um concurso, tem que remanejar pessoal, mas 11% é muito pouco perto da violência que ocorre contra a mulher. Eita, Irã, maldito Irã, instala câmeras em locais públicos para identificar e punir mulheres sem véu.
A coisa não para, né, meu povo? Meu Deus do céu! O Irã perseguindo as mulheres que não querem aí ter essa obrigação de usar o véu. Que coisa, agora vão vigiar. Isso é total censura. Eu tive que fazer 2 de manchete. Após ataque em creche em Blumenau, Santa Catarina anuncia colocar um policial armado em cada escola estadual em até 60 dias. Guarda o nome da creche, Cantinho Bom Pastor, né? Além dos mortos, 5 crianças foram feridas. Uma tragédia que todo mundo acompanhou aí, né? Uma coisa brutal que não é de uma criatura. E aí, Santa Catarina já se antecipou. Rússia e Ucrânia trocam mais de 200 prisioneiros. 106 russos, além de 100 ucranianos. Isso é comum em guerra, viu? Tá? Então, saibam que isso ocorre. Dados preliminares apontam que o Brasil tem 1,65 milhão de indígenas, 1.650.000 indígenas. São dados preliminares, né? Nós já chegamos a ter 400 mil. Mas, para você ter uma ideia, quando o português chegou, eram 4 milhões. Se eles não tivessem sido dizimados, quantos seriam hoje? Então, olha, é bom acompanhar tudo que o IBGE está soltando. Repetir, desculpa aí a mesma notícia, né? Conselho de Medicina proíbe prescrição de anabolizantes para fins estéticos, ganho de massa muscular e desempenho esportivo. Medida foi publicada ontem. Então, o médico não pode mais prescrever anabolizante para fim estético, ganho de massa muscular, porque dá problemas cardíacos no fígado e o Conselho de Medicina pode, desde suspender, aí até, desde advertir o médico, até suspender o uso da medicina. Gente, o Dalai Lama tá louco. Beijou o menino e pediu para o menino chupar a língua dele, depois pediu desculpa. Aí a Xuxa, que também não sei lá, né, tem aquela história daquele filme da Xuxa, e várias personalidades do mundo todo. Isso viralizou, porque a cena, né, ridícula. Dalai Lama, que é a reencarnação aí de Buda, tá? Agora, esquisitíssimo, né, gente? Coisa doida, hein? Pediu desculpa dizendo que era uma brincadeira. Vamos para as internacionais. Como havia dito, primeira-ministra cessante da Finlândia, Sanna Marin, renunciou ao cargo. Já temos um novo primeiro-ministro, que deve ser, ali está o nome dele, Petteri Orpo. E Finlândia, atenção, atenção, aposta de provas, porque Finlândia entrou na OTAN, porque a Turquia deixou, né? Não está deixando quem entrar, a Suécia, que quer entrar na OTAN também, abandonar a neutralidade. Há muito receio que isso acirre, que piore, né? Porque essa era a ideia da Ucrânia, entrar na OTAN, né? E na União Europeia. E a Finlândia agora teve uma eleição e as provas adoram eleições, tá? Então, Finlândia está no noticiário de abril aí muito forte. Entrou na OTAN e teve a Sanna Marin renunciando ao cargo de primeira-ministra, assim como fez também a da Escócia. Atenção para esses dados. Gente, a coisa na França não para. 11º dia de movimentações populares por agressão contra pontos turísticos e policiais. Porque, já falei, a Emmanuel Macron, né, não submeteu o Congresso e fez aí uma reforma na aposentadoria, aumentando de 62 para 64 anos. As coisas, ele esteve lá na China conversando com Xi Jinping também. Mas a França está empolvorosa,
O dia anterior das manifestações de 28 de março atraiu multidões menores, de acordo com o Ministério, né? Em comparação com o recorde de mais de 1 milhão no dia 7 de março. Ou seja, ainda há uma reunião da Suprema Corte para ver se ela vai aprovar essa reforma da aposentadoria. Pode ser que não passe, mas o Macron não vai nada bem lá na França, não. E o povo está se manifestando. E as provas adoram colocar... Ele não vai dar assim. Como é que vai ser a questão? E aí é que eu falo que o livro é importante, porque eu transformo isso aí. Manifestações contra a aposentadoria, aumento da aposentadoria, estão ocorrendo há vários dias em qual país? Aí vem a listinha. É assim que eu bolo e comento depois no livro. Tá? Então, por isso que a aula e o livro se complementam, porque você vê como é que eles conseguem, que eles constroem as questões de prova. Tá? Porque, eu vi a aula, estou resolvido. E aí? Transforma isso numa questão. Bicho feio, né? 13ª, já vamos aí. Gente, a coisa está feia lá, a escalada da violência está piorando, né? Israel realiza ataques contra a faixa de Gaza em represália a foguetes disparados do Líbano, né? Porque tem muito palestino no Líbano. Onda de agressões teve início com ataque à mesquita promovida por policiais israelenses em pleno Ramadã na última quarta-feira. O que aconteceu? O Ramadã é o mês sagrado dos islâmicos muçulmanos e coincidiu com a Páscoa. Os muçulmanos foram num lugar sagrado, a terceira mesquita mais importante para eles, a Meca, Medina e essa lá em Jerusalém, que foram comemorar e a polícia israelense entrou atirando. Bom, e aí a escalada tem sido, atropelaram um turista italiano, mataram 2 israelenses e a mãe. Israel está atacando a faixa de Gaza. Não é uma guerra declarada, mas é uma escalada de um conflito que vem desde 1948, tá? E a gente tem que ir acompanhando. A última vez que teve uma guerra entre o Líbano com Israel, morreram 1.200 libaneses. Foi em 2006. Então não está atacando só a faixa de Gaza e a Cisjordânia. Vamos lembrar que também em aulas anteriores eu falei que uma onda de protestos está acontecendo em Israel por conta da tentativa de reforma do judiciário que o Benjamin Netanyahu, um governo altamente conservador, está produzindo. Bom, o Lula foi falar, se deu mal. Essa é rapidinha. Ele quer porque quer mediar a negociação de paz, vai pedir para o Xi Jinping entrar, mas o Xi Jinping está ganhando dinheiro com a guerra porque ele está comprando as coisas da Rússia mais barato. Aí o Lula sugeriu que a Ucrânia renuncie à Crimeia, que era dela, e foi anexada em 2014 pela Rússia. Desculpa. A Ucrânia disse, olha, nós não vamos desistir da Crimeia. Então, não deu certo não, seu Lula. Sua proposta aí, os ucranianos não gostaram nada disso, né? Ele quer mediar, mas a Ucrânia não quer perder a Crimeia. Já mostramos em aulas anteriores, né? Ao contrário, a Rússia está anexando outras áreas além da Crimeia, que ela já anexou desde 2014. E o Lula foi se meter e os ucranianos não gostaram, não. Deixa o Xi Jinping, que é mais poderoso. Vai, Lula. Bem que eu não confio muito nele. Tem cara de sonso, é? Espiões americanos se infiltraram em órgãos de guerra da Rússia
revelam documentos. Documentos da Força Armada dos Estados Unidos, do Pentágono, foram vazados e apareceram no Twitter e no Telegram. Os americanos estão investigando como esse material foi tornado público. Gente, que existe espionagem em guerra, todo mundo sabe que tem. E a Rússia é campeã nisso, né? Agora, vazar. E vazou que os americanos investigaram até Israel, Coreia do Sul, investigaram a Ucrânia e perceberam que a Ucrânia não está tão forte assim, né? E espionagem só azeda relações diplomáticas internacionais. Quem vazou? Não se sabe. O que se sabe é quem eles investigaram, está lá. O que diz? De acordo com o jornal, que o New York Times que conseguiu, né, esse vazamento, né, os documentos discutem os planos do Estado-Maior russo para combater os tanques que a OTAN deu para a Ucrânia. O Ministério fez planos para atacar locais específicos de Odessa. Outro documento com data de fevereiro, e é de agora, reconhece que houve uma perda de capacidade de combate no leste da Ucrânia, que a Ucrânia não está tão forte assim. O outro documento revelava que os russos estavam fazendo uma campanha de propaganda na África para que a população dos países africanos ficassem contra os americanos, né? Fato gravíssimo, gravíssimo, estão apurando quem vazou, né? Não é, veja, espionagem existe desde a Idade Média, né? Agora, vazamento, como é que isso foi parar na internet? É de gente do lado de dentro, né? Que vendeu o documento e mostrou que os americanos já estão sabendo e muito desanimados com a guerra da Ucrânia. Li hoje uma notícia que, olha, sei não, hein? Do jeito que a coisa vai, pelo que a gente está espionando aqui, a Ucrânia está mal das pernas. É que é uma guerra muito louca, né? Porque a gente não tem as notícias. A Ucrânia fala que está ganhando, a Rússia fala que está ganhando, e quem é que consegue entrar lá para ser jornalista e fazer o levantamento real? Só quando a guerra acabar, que a gente vai ter um panorama. Mas é um dado bem pesado e eu chamo a sua atenção para as próximas provas, né? Vazamento de dados aí, e que não investigou só a Ucrânia e a Rússia, não. Coreia do Sul, que estava na dúvida entre vender armamento para a Rússia, né? Na missa da Páscoa, tudo que envolve o Papa é fundamental. Então, rapidinho, na missa da Páscoa, o Papa que ficou doente, né? Condenou violência no Oriente Médio, que nós acabamos de falar, repressão na Nicarágua, que está perseguindo católicos, e pobreza no Haiti, tá? Então, citou o Haiti e a Nicarágua. A Nicarágua proibiu, olha lá. Francisco também citou a Nicarágua, onde o governo de Daniel Ortega vem batendo de frente com a Igreja Católica e cancelou celebrações de Páscoa. Então, num domingo de Páscoa, na missa, o Papa Francisco fez aí essa declaração na Praça de São Pedro, tá? Eu já falei que ele esteve no Congo, pediu desculpa, tudo que envolve o Papa, as provas gostam, e aí ele citou países aí especificamente. Oriente Médio, já se posicionou radicalmente contra a guerra da Ucrânia, guerra da Rússia, invasão da Rússia, e falou da pobreza no Haiti e da perseguição a católicos. E outro dia ele falou que num livro de biografia, que sexo é bom, né? Uma das melhores coisas que Deus fez. Mas não Dalai Lama ficar pedindo para o menino chupar a língua dele. Tenha essa paciência. Bom, e a coisa tem os dois lados. Israelenses vão às ruas para protestar mesmo quando de ataques. Nos últimos dias houve uma série de ataques partindo do Líbano e da Síria em direção a Israel. Israelenses revidaram atacando o Líbano e a faixa de Gaza. Bom, dezenas de milhares de protestos no sábado agora contra o ministro Benjamin Netanyahu, porque
ainda os israelenses estão protestando contra o quê? Aquela reforma na Suprema Corte, que ele quer diminuir o poder do judiciário. Ele que está sendo investigado. Mas Israel atacou o Líbano, atacou a Síria, atacou a faixa de Gaza e foi atacado também. Só que eles têm aí como se proteger. Aqui eu coloquei só um mapinha, que eu falei há pouco, né, dessa parte que é a parte da religiosa. O Muro das Lamentações é onde os judeus, do Templo de Salomão, o Domo da Rocha, a Igreja do Santo Sepulcro, onde Jesus estaria enterrado, né, e a Mesquita de Aqsa. Então você vê, né, o Domo da Rocha e a Mesquita de Aqsa são isso é um quarteirão, moçada, um quarteirão de origem islâmica. Muro das Lamentações é sagrado para os judeus. Igreja de São Sepulcro é sagrado para os cristãos, né? Então, Jerusalém é realmente muito complicada nessa questão religiosa e eu trouxe aí esse mapinha para você observar como é perto um templo sagrado do outro. Último aí, e um absurdo, porque o governo de Mianmar ordena bombardeio contra a oposição e mata mais de 50. Saiu hoje que são 100. O país está em crise desde o golpe dado em 2021. O conflito já obrigou mais de 1.200.000 pessoas a deixarem suas casas e já matou milhares de pessoas. Golpe militar apoiado pela China. Desde 2021, os militares governam Mianmar, que era a antiga Birmânia, tá? E que sempre foi, aí teve uma ditadura de 50 anos. Pouco se fala, mas bombardearam. O governo federal matou 100 pessoas que são aí contra, que querem democracia, né? Querem eleições livres. Então, quando é um conflito que persiste por muito tempo, é legal saber. Estou batendo nos 42. Tá? Então, 100 pessoas em Mianmar ontem, na terça-feira. Pessoal, aqui os livros. Livro 7 aborda questões, com 100 questões de julho a setembro de 2022. Todas comentadas, Brasil e Mundo, 50 de Brasil, 50 de Mundo. Livro 8, 130, de setembro a dezembro. Então, 60 tá mais ou menos 60, 65, 65, tá? Os livros que são questões comentadas. Deixa eu sair daqui. Livro 9, de finalzinho de dezembro até comecinho de fevereiro, até dia 10 de fevereiro, tá? 20 de fevereiro, que estava de férias, pude fazer 100 questões, todas Brasil e Mundo e comentadas no velho estilo, já de 2023. São inéditas, 99% sou eu que crio, porque não tem questão de atualidades, não dá para estudar por prova anterior, nós temos que ver o que está acontecendo agora. Saiu 10, estou tentando com todo esforço fazer o 11 até o final de maio. Desculpa, até o final de abril, mas estou tendo muita aula, graças a Deus, e aí fica difícil. Qual é a ideia, Diogão? É 25 cada um? É. Se comprar os 4, eu faço por R$80. Manda um Pix, onde? Manda uma mensagem para mim, onde? Aqui, ó, no meu WhatsApp. Tem no Hotmart, mas ele cobra mais caro porque tem as taxas dele. E eu mando o PDF para vocês. Eu vendi 3 ontem, todo dia eu vendo 3, 4, aí, especialmente o pessoal que está aí com concursos locais e muito do TJ, né? É fundamental para o TJ São Paulo, que tem 2 concursos com editais abertos, mas não serve só para ele, porque o edital de atualidades é para todos os concursos. Segue a gente no Instagram que eu anuncio quando a aula subiu e quando o livro está pronto.
Aqui, para quem está chegando agora e conhecendo nosso trabalho, acesse lá a plataforma que tem uma série de aulas de atualidades montada e vários cursos para várias prefeituras e governos aí. É a plataforma que mais cresce no Brasil. Meu Deus, bati muito tempo, perdão, não queria ocupar esse seu tempo, mas eu tinha que tratar desses temas tão importantes com você. Então tá aí a promoção, o livro é para te ajudar e é o meu ganha-pão e vamos juntos trabalhar pela sua aprovação. Desculpa ultrapassar tanto tempo aí, mas pelo menos foram mais de 18 temas, porque teve aquelas manchetes todas lá, deram aí quase 30 temas de atualidades. Óbvio que os livros têm muito mais. Um forte abraço, boa semana, dia 19 eu estou aqui. Um beijo, fique com Deus, tchau, tchau.